1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 21. E logo depois nós vamos pular para o versículo 26 ao 28. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 21. Todos acharam? Acompanhe a leitura. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Rufini e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhes dere um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhes ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram a casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, o seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Versículo 26. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu,
e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Curve sua cabeça, por favor. Amado Deus, Santo, Soberano Pai, eis aqui, ó Deus, a Tua palavra que acabamos de ler, palavra essa que por si só já nos edifica, Pai. Palavra essa que só de ler já nos sentimos alimentados, porque a Tua palavra é viva assim como o Senhor. Mas agora, ó Deus, nós queremos Te pedir, fala conosco, Pai. Que a mensagem, ó Deus, que estaremos compartilhando uns com os outros aqui nesta noite, venha a ser a mensagem que o Senhor fala individualmente a cada coração. Quero Te pedir, ó Deus, que da mesma forma como o Senhor falou de forma clara no meu coração, o Senhor venha falar com a Tua igreja nesta noite. Porque eu não estou aqui para falar as minhas palavras, mas para falar aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja. Portanto, ó Deus, usa-me nesta noite. Usa-me nesta noite a falar o Teu povo. Que o Teu povo nesta noite venha estar com os ouvidos sensíveis, atentos e ligados à Tua voz, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu quero compartilhar com você sobre a história de uma mulher. A história de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher que sofria um drama, como você pôde ver ao ler o texto. Ana era uma mulher que tinha angústia na sua alma. Ana era uma mulher que se sentia angustiada, ou seja, Ana era uma mulher que diante de Deus tinha uma necessidade. E Ana nunca deixou de acreditar que a sua necessidade um dia haveria de ser dada por Deus, atendida por Deus. E essa mulher coloca diante de Deus a sua necessidade. Essa mulher coloca diante de Deus a sua aflição, como vimos no texto. Ana chora diante de Deus. Ela insiste diante de Deus, mesmo que enfrentando adversidades, mesmo que enfrentando momentos onde as situações colaboravam para que elas viessem a desanimar. Mesmo diante das adversidades, Ana se mostrou uma mulher cheia de fé. Ana se mostrou uma mulher que a todo instante não deixava de crer no seu Deus. E como resultado desta fé que Ana mostrava, a fé de Ana resultou na manifestação grandiosa de Deus na vida daquela mulher. Resultou em algo grandioso, algo maravilhoso. Resultado esse que não refletiu apenas na vida de Ana, mas um resultado que refletiu sobre toda a nação que aquela mulher fazia parte. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei se você entrou aqui com o seu coração pesado, ou se você entrou aqui nesta noite desmotivado, se você entrou aqui nesta noite ansioso para o que Deus ia falar com você, ou se você entrou desesperançoso com relação ao futuro da tua vida. Mas nesta noite, como tema da mensagem que nós vamos estar falando, eu coloquei como título: não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Eu sei que você tem seus sonhos. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos anseios. Há uma frase até que diz que aquele que não sonha não vive. Portanto, é importante para mim e para você que nós venhamos a ter sonhos, porque sonhos resultam em vida em nós.
Porque aquele que não sonha, aquele que desiste de sonhar, também desiste de viver. Portanto, precisamos sonhar. A nossa vida carece de sonhos. Mas pode ser que nesta noite tenha alguém entre nós. Nesta noite, nesse auditório, pode ser que tenha alguém que decidiu deixar de sonhar. Alguém entre nós que, pelas circunstâncias adversas que tem enfrentado, pelos intempéries que tem chegado à sua vida, decidiu sepultar os seus sonhos. Mas nesta noite eu quero dizer para você, meu amado, não desista dos seus sonhos. Não desista de sonhar. Às vezes, por demorar demais, pessoas pegam os seus mais belos sonhos e os enterram. E como não sendo suficiente, essas pessoas ainda têm a preocupação de colocar uma lápide escrita sobre os seus sonhos e dizer: aqui jaz os meus sonhos. Mas, meu amado, nesta noite, eu digo a você, eu afirmo a você, eu quero te encorajar, não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos, não desista daquilo que Deus preparou para a tua vida. Eu quero nessa noite encorajar você a trazer os seus sonhos de volta e colocá-los diante da presença de Deus. Eu quero impulsionar, eu quero motivar você a trazer aqueles sonhos que você deixou como mortos na tua vida e nessa noite você colocá-los no altar de Deus para que Deus possa vivificá-los na tua vida. Isso porque, meu amado, nós estamos aqui nesta noite servindo a um Deus vivo. Nós não estamos aqui servindo a um Deus, a um ídolo mudo, a um ídolo surdo, a um Deus que é indiferente a mim e a você, não. Nós estamos aqui servindo a um Deus que está com os seus olhos voltados para mim e para você. Nós estamos aqui nesta noite falando a um Deus que está sentado no seu sublime trono, de modo soberano, governando sobre a face da terra, mas também assistindo a mim e a você, aonde quer que nós possamos estar. Estamos cultuando aquele que tem governo sobre todas as coisas. Estamos falando daquele que tem a rédea de todos os eventos na sua mão, aquele que não dá uma ordem e ela não venha a ser cumprida. Meu amado, entenda que nós estamos diante da presença daquele que é soberano e que é todo-poderoso. Entenda que nós estamos diante da presença maravilhosa, nós estamos diante daquele que pode extraordinariamente ressuscitar aqueles sonhos que estavam mortos na tua vida. O texto de 1 Samuel nos conta a história de Ana. E o texto de 1 Samuel será a base para falarmos sobre não desista dos teus sonhos. Ana era uma mulher que possuía sonho, como eu falei com você. Um sonho bonito, um sonho legítimo, afinal ela era mulher. E toda mulher tem como um sonho principal da sua vida, um dia poder gerar um filho no seu ventre e poder chamá-lo de filho amado. Só que havia uma barreira na vida de Ana. Havia algo que impedia Ana de alcançar o sonho de um dia ela ter um filho. Trazendo a história de Ana para os dias de hoje, trazendo a situação que Ana vivia, nesse texto relatado de 1 Samuel, Ana deveria ouvir nos dias de hoje as pessoas dizendo: Ana, tem algo errado com você. Ana, você é uma mulher tão firme na igreja, você é uma mulher que ora, você é uma mulher que está a todo instante buscando mais Deus e não consegue engravidar. E as pessoas talvez poderiam dizer: Ana, deve ter algo errado na sua vida. Algumas pessoas poderiam
chegar a Ana e dizer: Ana, eu acho que há algo que precisa ser analisado na sua vida de forma meticulosa. Porque você é uma mulher muito empenhada na obra de Deus, você é uma mulher assídua nos cultos, portanto deve ter algo errado na tua vida que resulta em você não poder ter filho e você ser estéril. Meu amado, entenda que o problema de Ana não era o pecado. O problema de Ana não era pecado. Talvez algumas pessoas mais audaciosas poderiam chegar até Ana e dizer que Ana deveria estar carregando sobre a sua vida algum espírito maligno e dizer que Ana precisava ir a uma sessão do descarrego para que ela pudesse vir engravidar. Mas o problema de Ana não era demônio. Sabe qual era o problema de Ana, meu amado? Está lá no versículo 5 e no versículo 6 de 1 Samuel. Versículo 5 diz: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, o resultado de Ana ser estéril não era pecado, não era demônios, era a vontade de Deus. O texto deixa claro que foi Deus quem a deixou estéril, foi Deus quem cerrou a madre daquela mulher. A esterilidade na vida de Ana não era fruto de pecado oculto ou de uma vida carregada de espíritos malignos, não. O fato de Ana ser estéril estava totalmente ligado a Deus. E daí então você se pergunta: eu não consigo entender, eu não estou entendendo mais nada, porque se Deus é bom, se Deus quer o melhor para os seus filhos, como pode uma mulher que tinha como um sonho ardente no seu coração ter um filho, ser estéril porque Deus queria? O primeiro ponto que eu quero tratar com você nesta noite, meu amado, com base no texto de 1 Samuel, é que às vezes Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a gloriosa verdade de que as bênçãos de Deus é melhor, de que o Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus. Vou repetir para você ouvir. Às vezes Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a gloriosa verdade de que o Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus. Precisamos entender que a nossa maior necessidade não são as bênçãos de Deus, mas a nossa maior necessidade é Deus. Entenda que a sua maior necessidade não são as coisas que Deus pode te dar, a sua maior necessidade é Deus. A sua maior necessidade não está nas dádivas que Deus pode te dar, mas a sua necessidade maior está no doador. Aleluia, glória a Deus. Você pode ter todas as bênçãos que você pode imaginar, meu amado. Você pode ter todas as coisas que você almejar para a tua vida. Mas se você não tem Deus, a tua vida é vazia. A tua vida é vazia. Muitas das vezes Deus adia os teus sonhos para que você compreenda que a tua maior necessidade primeiro está em Deus e não nas coisas que Ele pode te dar. Me dói falar isso, mas nós estamos vivendo em um tempo onde a ordem correta e o fundamento principal do cristianismo foi mudado. O cristianismo genuíno, que tem como fundamento, como alicerce, que Jesus Cristo é o centro, que Ele é soberano, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele está em destaque e está sendo mudado nos dias de hoje. E nós estamos aqui nesta noite falando a Cristo.
Nós estamos aqui nesta noite pregando Cristo, nós estamos aqui pregando a verdade. Mas nos dias de hoje estão querendo mudar o cristianismo, estão querendo tirar Jesus do centro e colocar o homem como centro do evangelho. Parece-nos que nos dias de hoje a dinâmica da vida cristã não está mais fundamentada na vontade de Deus, mas sim fundamentada na vontade do homem. Parece que Deus está simplesmente para nos servir. Que Deus é Deus apenas para nos servir. Parece-nos hoje que a vontade de Deus deixou de prevalecer na terra para prevalecer a minha e a sua vontade. Parece-nos inclusive que o homem precisa prevalecer até mesmo no céu. Parece até mesmo que Deus não tem o direito, Deus não pode prevalecer no céu, mas sim o homem, é o homem o centro do evangelho. Deus está aqui apenas para servir ao homem. Meu amado, isso não é verdade. Isso não é verdade, isto é mentira. O centro do evangelho sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus e sempre vai ser Jesus. A prioridade sempre foi de Deus. Nós que temos como obrigação servir a Cristo. Nós que temos por obrigação seguir a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. O genuíno evangelho não é o que o homem prevalece no céu, mas sim o que Deus prevalece no céu. Pois é Ele quem ocupa o trono glorioso de glória. E além de prevalecer no céu, Ele tem todo o poder e autoridade para governar a terra. Portanto, esses homens que querem colocar Deus como um Deus simplesmente servidor, não que Deus não seja servo, porque a palavra diz que Ele veio como servo, mas esses homens tentam colocar Deus num patamar inferior a eles próprios, aonde eles dizem: não, Deus me colocou neste local, Deus me salvou apenas para me servir. Entenda que quando começamos a colocar coisas, pessoas e cargos no lugar de Deus, Deus adia os nossos sonhos, meu amado. E Ele faz isso para que eu e você possamos entender que Ele, sendo Deus, precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. Ele faz isso para que eu e você venhamos entender que Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa agenda. Precisamos buscar a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Precisamos buscar a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Precisamos entender que o doador é melhor do que a dádiva. Segundo ponto que eu quero tratar com você nesta noite, diz que às vezes Deus adia os nossos sonhos para que venhamos entender que tudo que nós temos e tudo que nós somos veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado a Deus. Versículo 27 e 28, por favor. Diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Talvez se Ana não tivesse entendido que Samuel veio do Senhor para a sua vida, aquele menino poderia ter virado um ídolo na vida de Ana. Talvez se Ana não tivesse entendido que Deus havia dado àquele menino a vida de Ana, que Deus foi quem concedeu a Ana o direito de engravidar. A vida de Ana, a partir do momento em que Samuel veio a nascer, seria uma vida voltada apenas para aquele menino.
Às vezes Deus adia os nossos sonhos para que eu e você venhamos entender que tudo que nós temos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Deus. Ana entendeu que Samuel veio de Deus e que Samuel era de Deus. E por entender que Samuel era de Deus e que Samuel viera de Deus, Ana devolve Samuel a Deus. Nós precisamos entender como Ana, porque muitas das vezes nós pedimos uma bênção a Deus, e por estarmos servindo a um Deus que é abençoador, por estarmos servindo a um Deus que nos ama, Ele nos concede aquela bênção que tanto pedimos a Ele. E por Ele ser bom, Ele nos dá aquilo por prazer. Mas após recebermos aquela bênção, meu amado, nós substituímos o abençoador pela bênção. Nós começamos a substituir o abençoador, o provedor, pela bênção que foi dada. Ficamos tão encantados com a bênção que não temos mais tempo para o abençoador. Você quer exemplo disso? O seu trabalho. Muitas das vezes a pessoa estava vindo todos os cultos. Ela fez um propósito de oração, de toda segunda vir à casa de Deus pedir por uma porta de emprego. E aquela pessoa, assim como Ana, orava incessantemente, chorava diante de Deus. E Deus, por ser um Deus bondoso, Deus, por ser um Deus amoroso, Deus concede aquela porta de emprego àquela pessoa. E como resultado daquela porta aberta, aquela pessoa começa a não ir mais com tanta frequência à igreja. Aquela pessoa começa a colocar o seu trabalho como prioridade na sua vida. E aí aquela pessoa não vai mais aos cultos com tanta frequência. E aí, os dias que aquela pessoa não está trabalhando, aquela pessoa mesmo assim não vai à igreja, porque ela diz que está cansada demais para ir à igreja. Ou seja, ela deixa o abençoador e passa a focar na bênção. Ela passa a colocar o seu trabalho como prioridade na sua vida e esquece que quem abriu aquela porta foi Deus. Segundo exemplo, as pessoas que estudam para concurso. Às vezes pessoas pedem tanto para que Deus possa abençoá-las, para que elas venham passar num concurso, para que elas possam ter a tranquilidade de viver. E Deus abre, e Deus contempla aquela pessoa com aprovação no seu concurso. E aquela pessoa, ao entrar naquela vaga, começa numa busca incessante de mais conhecimento porque ela quer crescer no cargo que ela ocupou. E essa pessoa passa a buscar incessantemente mais conhecimento profissional e começa a esquecer de Deus. Começa a deixar o conhecimento de Deus em segundo plano e passa a buscar apenas conhecimento profissional. Terceiro exemplo, com relação à sua vida sentimental. Às vezes, as pessoas são extremamente ativas na igreja. Elas são envolvidas com todas as tarefas, com tudo aquilo que vamos realizar. E nesse meio termo, aquela pessoa está solteira e pede tanto a Deus, que Deus mande uma pessoa para que ela possa chamar de meu amor. E Deus manda, porque a palavra diz que não é bom que um homem ande só, assim mesmo a mulher. E Deus concede a essa pessoa. E aquela pessoa que era tão envolvida nos trabalhos da igreja, após conseguir um namorado, após conseguir uma namorada, começa a deixar a obra de Deus como segundo plano. Ela começa a deixar de vir à igreja, ela não vem mais os finais de semana, e uns chegam até a dizer que elas não vêm mais os finais de semana, porque nos finais de semana são os únicos dias que eles têm para namorar. O mesmo Deus que dá, meu amado, é o mesmo Deus que tira.
Às vezes as pessoas pegam uma bênção que Deus deu e as transformam como um ídolo da sua vida. As pessoas pegam uma bênção maravilhosa que Deus contemplou na sua vida e transformam essa bênção, vamos dizer, como uma maldição para elas mesmas. Mas isso não é culpa de Deus. Isso é culpa apenas minha e sua. Deixa eu te falar uma coisa e eu quero que você preste muita atenção nisso. Saiba que a vida que você tem é de Deus. O trabalho que você tem é de Deus. A saúde e o vigor que você tem para estudar são de Deus. A família que um dia você há de constituir é de Deus. Portanto, não deixe de focar no abençoador para focar na bênção. Porque a tua prioridade tem que estar no abençoador, meu amado. Os teus olhos têm que estar naquele que é o doador, não da dádiva. Precisamos entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos é de Deus. Por isso, consagre a Deus aquilo que tem sido, aquilo que tem alcançado na tua vida como providência de Deus. Coloque o seu Samuel no altar de Deus. Tenha sempre Deus também à frente do seu Samuel. Não coloque o seu Samuel, não coloque a sua petição à frente de Deus. Tenha primeiro no teu coração o desejo constante de glorificar e exaltar o nome de Deus. Tenha o desejo constante na tua vida de glorificar a Deus, de engrandecer o nome de Deus, porque isso vai resultar na tua vida como as bênçãos de Deus, porque Deus se agrada daqueles que o servem em espírito e em verdade. E por Ele se agradar de você, por Ele agradar da tua vida, Ele vai te dar aquilo que de melhor Ele tem para te dar. Terceiro ponto, às vezes Deus adia os nossos sonhos, para que venhamos entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. O sonho que Ana tinha era um sonho apenas de ser mãe. O que aquela mulher almejava era apenas o desejo de poder engravidar e ter uma criança remelenta, correndo e podendo dizer: eis ali o meu filho. Entretanto, o sonho de Deus para a vida de Ana era muito maior. O sonho de Deus para Ana era que ela viesse a ser mãe do maior profeta, do maior sacerdote. Ela haveria de ser mãe daquele que haveria de trazer a nação de Israel de volta para a presença de Deus. Portanto, os sonhos de Deus, meu amado, são maiores e melhores do que os meus e os seus sonhos. Os sonhos que Deus tem para a tua vida são incomparavelmente melhores do que os seus sonhos. Porque os sonhos de Deus, a palavra diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Às vezes nós endereçamos ao céu um pedido e queremos que Deus nos atenda do nosso jeito e no nosso tempo. E aí Deus não nos atende no nosso tempo e do nosso jeito, e nós começamos a murmurar com Deus, nós começamos a questionar com Deus, porque a nossa oração, a nossa bênção está demorando demais. E começamos a dialogar de forma errada com Deus. Mas sabe por que às vezes Deus não nos dá aquilo que tanto queremos? Sabe por que Deus muitas das vezes não dá aquilo que tanto pedimos? Porque às vezes Deus olha para mim e para você, e lá do céu Ele está dizendo: meu filho amado, você está pedindo pouco demais, o que eu tenho para você é infinitamente melhor e maior. Entenda que os caminhos de Deus são mais altos do que os teus. Os pensamentos de Deus a teu respeito são maiores do que os teus. Portanto, se está demorando, fique firme, não retroceda, prevaleça, creia nos sonhos e nos planos de Deus para a tua vida.
Não murmure, não reclame com Deus, meu amado. Confie no que Deus tem preparado para a tua vida. Confie nos planos que Deus tem separado para você. A Bíblia diz que Deus trabalha em teu favor. A Bíblia diz que Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Portanto, espere em Deus. Não fique ansioso com coisa alguma. Quando José estava preso, diz a Bíblia que ele pediu ao coveiro que se lembrasse diante do rei. Que ele se lembrasse de José. E a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José, e como resultado disso, José ficou mais 2 anos ali naquela prisão. E diante disso, diante desse fato, às vezes nós questionamos dizendo, como pode então Deus, que amava tanto José, Deus que tinha ele como o seu filho, Deus que tinha ele como inocente, permitir que ele ficasse tanto tempo numa prisão? Por que Deus não tirou José daquela prisão no momento em que José queria sair de lá? Talvez se José tivesse saído daquela cadeia no momento em que ele queria, meu amado, no máximo que José poderia se tornar era um lavador de copo ou um auxiliador do copeiro na casa de Faraó. Mas por José sair daquela cadeia, apenas no momento em que aprouve Deus tirá-lo de lá, por José sair daquela cadeia, no momento em que aprouve a Deus tirá-lo de lá, José veio a se tornar governador do Egito. Portanto, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus é maior e melhor para mim e para você. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os teus sonhos. Se Deus está adiando os teus sonhos, meu amado, não é porque Ele é indiferente para com você. Não é porque Deus está lutando contra você. Pelo contrário, Deus a todo instante trabalha em teu favor. Ele trabalha por você. 4º ponto. Sabe por que Deus às vezes adia o nosso sonho? Às vezes Deus adia o nosso sonho para que venhamos entender que Ele é Deus e que Ele faz as coisas conforme a vontade dEle. 1 Samuel, capítulo 2. Versículos 6 a 8. Samuel 2, versículos 6 a 8 diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturro, exalta o necessitado, para a fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ou seja, Deus prevalece sobre as minhas vontades e as suas vontades. Às vezes algumas pessoas se dirigem a Deus de forma soberba, de forma arrogante, ou até mesmo de forma autoritária, como eu disse no início, aonde elas estão querendo tirar Deus do seu trono e ocupar o lugar de Deus. E essas pessoas cometem um erro gravíssimo. Essas pessoas cometem um erro gravíssimo quando se dirigem a Deus, quando falam com Deus. Essas pessoas muitas das vezes viram para Deus e dizem: Deus, eu determino a vitória sobre a vida dessa pessoa. Deus, eu decreto a cura sobre esta vida. Alguns chegam a dizer: Deus, eu proíbo que isso ocorra na minha vida. Outros chegam a dizer: Deus, eu exijo que o Senhor mude essa situação na minha vida. Ou seja, elas têm um diálogo com Deus,
aonde parece que Deus está lá embaixo e elas estão lá na glória. Essas pessoas muitas das vezes possuem atitudes que parecem que elas estão assentadas no sublime trono de Deus e Deus está prostrado aos seus pés, lavando os seus pés e enxugando os seus pés. Meu amado, saiba que isso é totalmente tolice. Pois Deus está sentado, é Deus quem está ocupando um sublime trono de glória e ninguém pode tirá-lo de lá, porque toda autoridade, todo governo pertence a Deus e a mais ninguém. Entenda que Deus, desde a fundação do mundo, é Ele quem levanta reis e abate reis, é Ele quem levanta reinos e extermina reinos, porque tudo ocorre conforme a vontade dEle. Deus não precisa pedir licença para mim e para você na nossa vida, porque Ele é soberano. Deus não precisa pedir licença para mudar a nossa vida, porque a vontade dEle prevalece independente da minha e da sua vontade. Eu e você não podemos pressionar a Deus, meu amado. Há pessoas que colocam Deus contra a parede e começam a exigir de Deus que Deus faça aquilo que eles tanto estão pedindo. Deus só vai fazer aquilo que for do agrado dEle. Deus só vai cumprir aquilo que é de acordo com os planos dEle. Meu amado, saiba que quando Deus age, saiba que quando Deus começa a agir, ninguém pode impedir a mão de Deus. O mesmo Deus que agia no passado é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. Deus não está assentado numa cadeira de balanço nos dias de hoje. Deus não está nos dias de hoje encostado pelo INSS aposentado. No céu não há reforma trabalhista, já que estamos nesse meio. No céu não há tempo de carreira para ser cumprido. Não, nos dias de hoje, Deus continua trabalhando, Deus continua operando milagres, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ana naquela época, diante daquela situação, ela deveria certamente ter procurado alguns médicos. Certamente Ana procurou alguns médicos para saber sobre o que ela estava enfrentando na sua vida. E ela deve ter ouvido de muitos médicos que ela era totalmente estéril e que ela não haveria de ter um filho um dia. Ela deve ter ouvido de vários médicos que o sonho daquela mulher, ser mãe, deveria ser deixado para trás. Porém, Ana cria no seu Deus. Ela tinha fé e acreditava que o seu Deus poderia fazer um milagre na sua vida e com isso o seu sonho de ser mãe poderia sim se concretizar. Ela cria que a última palavra era de Deus e do Deus vivo. Ana tinha como as tábuas no seu coração, como um alimento da sua esperança, a frase de que se Deus quiser, tem jeito. Se Deus quer, tem jeito. O homem pode dizer não, o homem pode falar que não há mais esperança, mas se é vontade de Deus, meu amado, tem jeito sim. Ela cria que Deus poderia fazer com que aquela situação, com que a esterilidade na sua vida viesse ser deixada e o milagre de Deus viesse ressurgir e surgir na vida de Ana. Ana se mostra confiante e perseverante em Deus a todos os momentos, em todos os instantes. Versículo 7 do capítulo 1 diz: e assim o fazia ele de ano em ano, o seu esposo,
E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana precisou enfrentar barreiras para alcançar os seus sonhos. Além de se mostrar confiante em Deus, Ana precisou saber lidar com os assassinos de sonhos que cruzavam o seu caminho. E a primeira pessoa que tentou assassinar o sonho de Ana foi a sua rival, Penina. Nós vimos no capítulo 7. Nós vimos no capítulo 7 que Penina zombava de Ana, por ela não poder ter filhos. A Bíblia diz que Penina a irritava, a provocava sobre tudo quanto Ana ia à casa de Deus, como nós vimos no capítulo 7, no versículo 7, melhor dizendo. Muitas das vezes pessoas se permitem serem usadas pelo inimigo para nos desmotivar. E isso sempre ocorre exatamente quando nós estamos buscando mais de Deus, quando eu e você estamos buscando nos fortalecer mais de Deus. E é exatamente assim que o inimigo age, meu amado. É exatamente assim que ele age, porque ele é sujo. Porque quando ele vê que eu e você estamos nos aproximando mais de Deus, ele começa a colocar barreiras, ele começa a enviar pessoas a te desmotivar. Ele começa a enviar pessoas usadas pelo inimigo para dizer, não é bem assim. Obrigado. Nessa noite, eu quero te alertar, eu quero falar com você, para que você não venha ser a Penina na vida de alguém, para que você não venha ser um assassino de sonho na vida de alguém, porque você é filho de Deus, e filho de Deus não foi criado para ser assassino de sonhos, mas sim motivador de sonhos na vida do teu irmão. A segunda pessoa que tentou assassinar o sonho de Ana foi o sacerdote Eli. E chega a ser contraditório. Chega a ser contraditório, pois como pode um homem escolhido de Deus se permitir ser usado como um assassino de sonhos? Versículo 14 diz, e ele disse, até quando estarás tu embriagadas? Aparta-te de ti esse vinho. Nos deparamos agora, meu amado, com algo até engraçado. Nos deparamos agora com um servo de Deus se permitindo ser um assassino de sonhos. Mas graças a Deus que isso não existe no nosso meio, amém? Graças a Deus que no nosso meio nós não temos assassino de sonhos. Não, nós temos motivador de sonhos. Muitas das vezes nos deparamos com pessoas dentro da igreja que parecem ter prazer em ser assassinos de sonhos. Nos deparamos com pessoas que têm como objetivo principal falar palavras dolorosas e duras ao nosso irmão para desmotivá-lo. E eu não estou falando que essas pessoas estão no mundo ou que elas são do mundo, não. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que frequentam o culto. Mas pessoas que se permitem ser usada pelo inimigo para lançar uma palavra que machuca totalmente o coração do seu próximo. Não seja Penina na vida de alguém, meu amado. Não seja assassino de sonhos na vida do teu próximo. Não se permita ser usado pelo inimigo para desmotivar o teu irmão. Entenda que você é filho de Deus, e filho de Deus foi criado unicamente para ser motivador na casa de Deus, para ser motivador dos sonhos do teu irmão. Ainda dentro deste episódio,
Nós podemos tirar um ensinamento diante da atitude de Ana ao ouvir o que Eli direcionou a ela. E isso é algo que acontece muito nos dias de hoje. É algo que constantemente nós ouvimos nos dias de hoje. Ana, mesmo ouvindo aquelas duras palavras, Ana se manteve firme. E após dar à luz a Samuel, ela o entregou na casa de Deus ao cuidado de Eli. Aquele mesmo Eli que anteriormente havia direcionado palavras duras a ela. Mesmo Ana ouvindo aquelas duras palavras, Ana se manteve firme e após dar à luz a Samuel, ela o entregou na casa de Deus aos cuidados de Eli. Mas nos dias de hoje nós não vemos essa atitude de Ana. Nós vemos completamente ao contrário. Nos dias de hoje, se uma pessoa ouve algo que não gostou do seu irmão dentro da igreja, instantaneamente ela já tem aquilo como motivo suficiente para ela deixar a igreja. Se ela ouve uma palavra mais dura do seu irmão, ela já tem aquilo como motivo suficiente para deixar a casa de Deus. Pois aquele irmão foi duro demais para com ele. De fato, meu amado, isso não deve ocorrer dentro da casa de Deus. De fato, eu e você não podemos falar palavras duras ao nosso próximo. Mas, meu amado, se porventura isso acontecer, isso não deve ser o motivo de você sair da igreja. Muitas pessoas saem da igreja porque falaram: o fulano falou mal de mim, o fulano falou de modo áspero comigo e isso me magoou, então hoje eu não quero mais ir naquela igreja. E como resultado, essa pessoa não vem mais nessa igreja, mas também está no mundo. Mas a atitude de Ana nos mostra completamente o oposto disso. A atitude de Ana, mesmo ouvindo palavras dolorosas, quando Samuel veio a nascer, ela foi à casa de Deus e entregou aos cuidados de Eli. Portanto, se algum irmão falar palavras dolorosas a você, você tem por obrigação, meu amado, continuar firme nessa igreja e passar agora a orar pela vida desse irmão. Você tem como obrigação agora passar a orar para que Deus venha trabalhar no falar desse teu irmão. A terceira pessoa que tentou assassinar o sono de Ana foi o seu esposo Eucana. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana aqui, em outras palavras, estava dizendo a Ana: Ana, meu amor, você não está achando que este desejo de engravidar já está passando dos limites? Este desejo de engravidar já não virou uma doença na sua vida? Eucana está dizendo: você não está insistindo em algo que os médicos já decretaram como final na tua vida e você continua relutando contra isso? Eucana está dizendo: você não está deixando de curtir o seu marido, que te é melhor do que 10 filhos? Eu acho que, se trazermos a fala de Eucana, Ana, para os dias de hoje, e eu gosto muito de fazer isso para a gente poder ver a história como poderia ser nos dias de hoje, eu acho que diante dessa situação, Eucana chegaria diante de Ana e viraria para Ana e ia dizer: Ana, pensa em mim,
liga para mim, chore por mim, não liga para ele. Ou seja, Eucana se mostrou como um assassino de sonhos daquela que era bem próxima dele. Ana estava dizendo, ou melhor, Eucana estava dizendo para sua esposa, aquele que estava mais próximo a ela, entendendo o desejo daquela mulher: Ana, não olhe para o teu desejo, olhe para mim. Como diz a famosa música. Meu amado, cuidado com os assassinos de sonhos. Cuidado com as pessoas que cruzam o teu caminho querendo assassinar os teus sonhos. Como eu disse, não deixe de crer, não deixe de insistir nos teus sonhos. Para concluir, eu quero falar com você sobre os ensinos que podemos tirar desta mensagem. Jamais desista dos teus sonhos. Mesmo que demore, confie em Deus, pois Ele tem acompanhado o teu sofrer. Jamais desista dos teus sonhos. Nunca deixe de crer naquilo que Deus te deu por promessa. Não desista dos teus sonhos. Não permita que os assassinos de sonhos te façam sepultar os teus sonhos. Você, meu amado, você não é aquilo que as pessoas falam de você. Você não é aquilo que as pessoas pensam de você. Você é aquilo que Deus pensa de você. Você é aquilo que Deus diz de você. Portanto, se pessoas cruzarem o teu caminho, querendo te desanimar, se pessoas cruzarem o teu caminho dizendo que os teus sonhos são impossíveis de ser alcançados, no seu coração você deve repreender o que essa pessoa está falando e dizer que o meu Deus conhece os meus sonhos e Ele sabe o melhor para mim. Portanto, não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos, você é jovem demais. Como eu disse, sonhar é viver. Portanto, se nessa noite você entrou aqui neste lugar, desistindo de sonhar, desistindo de viver, dizendo que os teus sonhos não valem mais apenas ser cultivado, eu quero te dizer, vale a pena sim, porque o teu Deus cuida de você. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa trazer a tua memória, meu amado. Que Deus possa trazer o teu coração o desejo de voltar a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. Que você volte a sonhar os sonhos que Deus preparou para a tua vida. Porque os sonhos de Deus não vão deixar de se cumprir na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus tenha falado ao teu coração nesta noite. Curve sua cabeça, por favor.